Vamos ter uma palavra de oração, invocar a presença do doce Espírito para este momento. Pai, seja exaltado acima dos céus, que em toda a terra esplenda a tua glória. Elevamos a voz diante de ti, deste trono de graça, contemplando o teu rosto, absortos neste amor imensurável, tocados por esta graça indizível, acalentados por teu amor, tua proteção, teu cuidado paternal, conscientes de que tua presença tão real jamais nos deixará. Tu és Yahvé Shammah, o Deus sempre presente. E neste momento, que essa presença envolvente possa ser percebida por cada ouvinte da tua palavra neste momento. Vem pelo poder do teu Espírito iluminar os olhos do nosso coração, aguçar os ouvidos da nossa alma, ativar o discernimento do nosso espírito, para que as tuas palavras penetrem o mais profundo do nosso ser, e o espírito e vida nela contidos possa permear o nosso ser, ministrando-nos, transformando-nos, levando-nos para mais perto de ti e conduzindo-nos a um novo nível, a um novo degrau de vitória em nossa caminhada. Seremos cuidadosos em reconhecer que de ti provém todo o bem, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito desce de ti, que és o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Recebe o nosso louvor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha! Onde estamos hoje? Trazendo de volta alguns conceitos já transmitidos, revendo para ajudar também aqueles que estão entrando apenas hoje. Princípio que você deve guardar, e você vai ler, vai aparecendo na tela. Primeiro, quem sou eu? Sou um espírito. Então, meu verdadeiro eu é meu espírito humano. Nós nos relacionamos através da nossa personalidade, vendo corpos vivos. Todavia, a essência do nosso ser é o nosso espírito. O corpo é mortal, porque o corpo é apenas a habitação terrena. Não vai durar para sempre. Mas o nosso espírito, esse viverá eternamente. E por falar nisso, alguém fez uma pergunta. Quando a gente morre, para onde vai a alma, a personalidade? A personalidade vai ficar com o corpo ou com o espírito? Querido, nós somos o espírito, é o nosso verdadeiro ser. Mas esse espírito é uma persona, é uma personalidade. Deus é espírito. Deus pensa, Deus sente, Deus quer, decide. Deus tem intelecto, Deus tem emoções, Deus tem vontade. E é nesse aspecto que somos semelhantes a Deus. Ora, quando o nosso corpo já não suporta mais, enfraquece, adoece, e o coração para de bater, o que nós chamamos morte, evidentemente todos esses poderes estão incorporados ao nosso espírito, ok? Então o meu espírito parte para Deus como um ser inteiro que pensa, que sente, que quer, certinho? Mas vamos prosseguir. Eu sou um espírito. Segundo, possuo uma alma e habito em um corpo. Nós, desde a primeira aula, estamos repetindo isso. Vamos agora repetir todos juntos. Sou um espírito, possuo a alma e habito num corpo. Isso para que você saiba entender que existe distinção. Nós somos uma tricotomia.
O outro elemento que queremos repetir para gravar bem é que o meu espírito, ele é recriado pelo Espírito Santo. Diga isso, meu espírito é recriado pelo Espírito Santo. Então, olhando para uma obra de transformação que precisamos em espírito, alma e corpo, estamos começando aqui pelo Espírito. O Espírito Santo recria, regenera, é um novo nascimento, o que Jesus chama um novo nascimento. O que nas cartas, nas epístolas, Pedro, Tiago vai chamar de regeneração, nascidos de novo. Muito bem, isso é o Espírito, nosso Espírito, verdadeiro ser. E quanto à alma? Quanto à alma, a palavra de Deus restaura a nossa alma. Diga isto. A palavra de Deus restaura a nossa alma. Você está vendo aqui que o instrumento de restauração da alma é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o que está contido nesta palavra. E quanto ao corpo, aí é a minha obrigação, eu disciplino, diga, eu disciplino o meu corpo. Então vamos repetir esses 3 conceitos, isso tem que ficar bem claro, porque depois nós estamos analisando parte por parte, e esses conceitos precisam estar bem delineados dentro da nossa mente. Vamos então, da sua direita para a sua esquerda. O Espírito Santo recria o nosso espírito. A palavra de Deus restaura a nossa alma e eu disciplino o corpo. O outro conceito que estabelecemos aqui é, aí no meio você tem a alma. A alma está entre o espírito e o corpo. Então, a alma é alimentada ou pelo que vem do corpo, como você está vendo a seta, ou pelo que vem do espírito. Correto? Muito bem. Agora, o que reside nos sentidos como porta de entrada para a nossa alma? Aí está, diga, sentidos físicos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu apalpo, o que eu saboreio. Então, através dos 5 sentidos em nosso corpo, enviamos mensagem para a nossa alma. Mas vimos aqui também, do lado do espírito, que em nosso espírito temos sentidos iguais. Temos visão espiritual, temos audição espiritual, temos olfato espiritual, temos tato espiritual, temos paladar espiritual. Então, de um lado, temos os sentidos espirituais e dos outros. E aí, de novo, na mente, aí está a mente no meio. A mente é a sede da alma. Diga esse princípio, a mente é a sede da alma. Então, o que é que vai alimentar? Eu posso estar alimentando a minha alma mais do que vem pelo mundo dos sentidos e nada do que vem do espírito, ou posso ter um equilíbrio, correto? Mas então, o que vai depender, leia o que está embaixo. Sou produto do que alimenta a mente. Vimos isto na nossa aula passada, trabalhamos aí. Como o meu corpo é o produto do que eu me alimento, a minha alma, cuja sede é a minha mente, ela vai ser a expressão do tipo de alimento que eu estou mandando para ela através dos 5 sentidos físicos e espirituais. Muito bem. Agora, o que é a alma? Já na nossa primeira aula procuramos definir que nós distinguimos o ser humano pelos poderes que ele herdou de Deus, residentes da nossa alma. Que poderes são esses? Primeiro poder é o poder de pensar. Eu penso, raciocínio. Segundo poder, o poder de sentir. E o terceiro poder, o poder de querer ou decidir. Volte, olhe bem para esta imagem. Pensar. Eu coloquei aqui 3 verbos, os poderes relacionados. Eu tenho o poder de pensar, e isso me difere dos animais racionais. Eu tenho o poder de sentir, todo tipo de sentimento, e tenho o poder de
querer. Agora olha, o que alimenta os meus pensamentos? De onde provém os meus sentimentos? O que influencia as minhas decisões? O pensar tem a ver com o meu pensamento, minha mente. O sentir com as minhas emoções. E o querer com as minhas decisões. Mas avancemos. Estamos repetindo alguns conceitos, embora abordando com novas imagens e de uma forma diferente, para que você entenda porque é importante conhecer estes princípios. Entramos, este é o assunto nosso desde a aula passada, conquista da mente. Conquista da mente. Eu preciso conquistar a minha mente. Se a mente é a sede da alma, se a mente é um campo de batalha, se a mente foi a primeira coisa atacada no Éden, a primeira coisa onde o homem perdeu a batalha, eu preciso aprender a conquistar a minha mente e a exercer domínio sobre ela, a controlá-la. A mente é minha, a mente é minha. Então, na mente eu vou agasalhar imagens, pensamentos, palavras que criam, palavras que são liberadas. E lemos em Provérbios 23, 7, leiamos, por favor. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O texto está dizendo que eu expresso o que alimenta a minha imaginação, o meu pensamento. Usando a versão amplificada da Bíblia, que é uma versão procurando ressaltar os significados das palavras originais. Leiamos: como ele pensa em seu coração, assim ele é. Ok? Fica estabelecido dentro de nós que a mente é a sede da nossa alma. E é aí onde temos que processar todas as coisas. Também dissemos, trazemos de volta, que a imagem é a mãe do pensamento. Diga isso. A imagem é a mãe do pensamento. E ainda que preciso entender, a mente é minha. Deus me deu. Eu a possuo. É um presente de Deus. Se a mente é minha, eu tenho que assumir o controle dela. Eu tenho que conquistá-la. O que é que está governando a minha mente? O que é que está influenciando a minha mente? Quem é que está povoando? Que pensamentos? O que é que está vindo para me dominar? Porque tudo que entra na minha mente vai exercer influência sobre a minha vida. Se eu sou produto do que eu penso, eu tenho que selecionar o que vai vir para cá. É a mesma coisa do corpo. Embora muita gente esteja se matando porque não sabe como comer, mas sabemos, todos sabem, a ciência sabe, tudo se fala, que como vai ser a minha saúde? Depende do que eu mando cá para dentro, né? Pela minha boca. O que é que eu estou comendo? O que é que eu estou comendo? Estou me empanturrando? Estou me enchendo de tudo que não presta, de tudo que é veneno, destruindo o meu sistema imunológico. Uau! 2 mais 2 são 4. Então, o meu organismo vai reagir de acordo com o que eu escolho comer. Assim também a minha personalidade, meu ser, meu pensamento, meu sentimento, minhas atitudes. Que tipo de alimento? Então, se a mente é minha, eu vou escolher o que vai entrar. Eu vou determinar o que fica e o que não fica. Eu vou saber o que me faz bem e o que não me faz bem. Se alguma coisa eu sei que vai me prejudicar, por que é que eu vou expor a minha mente? Ainda esta manhã cedo, eu vinha dirigindo o carro de casa para cá, para o escritório, e eu mantenho, meu tempo é muito ocupado, e eu sou muito seletiva. Eu preciso estar informada de algumas coisas, o que ocorre na cidade, mas apenas o que é essencial, e escolho se eu vou ver, se eu vou ouvir ou não. Então, eu mantenho no meu carro, o trajeto é muito pequeno, né? A CBN. Aí, na hora que você entra no carro,
Lá começa o discurso. O que é que o presidente está falando na reunião? Pim! Eu já desligo. Por quê? Eu não vou envenenar a minha mente. Quer dizer, eu tomo uma decisão. Por que é que eu vou agora ler e ouvir tudo que se fala sobre a reunião ministerial do presidente, dos palavrões de não sei o que, não sei o que? Não vou ouvir. Por que eu vou ouvir? Já disse lá, tem mais palavrões, não sei o quê. Por que eu vou ler? Já sei que está cheio de palavrão. Não vou ler, não vou ouvir. É uma decisão. Por quê? Eu vou proteger o que entra na minha mente. Na hora que eu começo a ouvir, há uma reportagem aí da notícia. O que é interessante, ok. O que está acontecendo? Quais são os últimos decretos? Muito bem. É um médico que está falando sobre isso, é um psicólogo. Ok. Na hora que eu vejo que já vai para o crítica, eu não quero, pim, silêncio, vamos adorar, glória a Deus, aleluia. Porque você decide. Você decide o que é que pode entrar. A mente é minha. Eu não vou dar licença a todo mundo entrar aqui dentro. Né? Aliás, quando eu me encontrei com Cristo, eu tinha ainda 15 anos, mas eu já entendi que alguém entrou dentro de mim muito santo, e eu tomei uma decisão com 15 anos, não vai ser qualquer coisa que entrará pelos meus ouvidos, passará pelos meus olhos ou sairá da minha boca. Então, uma decisão que eu tomei ainda no iniciozinho da minha vida cristã, por entender que quando eu convidei Jesus para entrar dentro da minha vida, alguém muito santo entrou dentro de mim. Então, quando você tem a consciência de quem você é, isso lhe ajuda a definir seus valores e como é que você vai andar. Então, diga, a mente é minha. Eu vou conquistá-la. Não vou deixar que tudo entre aqui. Não, vou selecionar. Muito bem, por quê? Também foi uma declaração que fizemos na aula passada, que estamos repetindo, porque a vitória ou a derrota começa na mente. Onde tudo começou, duas coisas agora, dois sentidos. A visão. Dissemos, repita, eu vou voltar a isto. Tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. Tu és o que tu vês. Onde tudo começa? Com a visão. Tu és o que tu vês. E tu tens o que tu dizes, porque aquilo que tu visualizas, aquilo que se estabelece, começa a ser verbalizado. E aquilo que é verbalizado, porque palavras são sementes, elas vão terminar germinando. Você planta medo, o que você vai ter? Palavras de medo, palavras de insegurança, palavras de doença, palavras de morte, palavras de derrota. É isso que você tem. Tu tens o que tu dizes. Você pode repetir isso para quem estiver ao seu lado. Se não tiver, fala assim mesmo. Fala para o celular, fala para o computador, fala para onde você estiver ouvindo. Tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. Um exemplo muito interessante na Bíblia é o que ocorreu com os espias. Depois deles saírem do Egito com todas as promessas de vitória que Deus lhes deu, eles teriam que conquistar. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Vou repetir. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Diga, nada é automático. Deus coloca as bênçãos à minha disposição, mas eu tenho que me apropriar delas. Deus disse, eis aí a terra que vos dei por juramento, tudo que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado. Mas ele não disse que é meu? Sim, mas você tem que tomar posse, tem que colocar o pé. O povo chega, depois de tantos milagres extraordinários de Deus no Egito, sai com um braço forte, Deus faz milagres no deserto, protege o povo e envia os espias. Todavia, quando eles voltam, há um relatório de 10 deles, nunca pense que a maioria tem razão. 2 deles, vamos ver o que está na tela, o versículo 27 do capítulo 13 de Números. Só vamos nos centrar num ponto. Leia comigo, por favor. Fomos à terra a qual nos enviaste,
Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Tiveram que carregar 2 pessoas o cacho de uva, você imagina. Então, número 1, comprovaram que a promessa era verdadeira. Verdadeiramente, sim, aqui está o fruto, é tudo quanto Deus disse que a terra era. Mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto, quando você começa por aí, agora vamos ver o que é que eles dizem. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Olha o que está em amarelo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja bem. Iremos continuar já o relatório. Veja aqui. A promessa se cumpre. Mas o que eles fazem? Tiram os olhos da promessa. E colocam os olhos no problema. Olha o foco. Olha o foco. Aprenda este princípio. Tudo é uma questão de foco. Onde eu vou focalizar a minha mente? Eles tiram os olhos de todas as promessas que Deus deu e começam a olhar para as circunstâncias. As circunstâncias contrariam a promessa. As cidades são muito altas, as muralhas são muito altas, o povo é muito poderoso. Nós somos um povo que saiu da escravidão. Nós não temos experiência de guerra, nós não somos soldados. Conclusão. Vamos ver a conclusão deles. A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora, olha o em amarelo, devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Não coloquei aqui tudo, são gigantes. Lê comigo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Olha o problema. Olha o seu problema, olha o meu problema, olha o problema de todos nós. Eles olham para a circunstância, eles tiram os olhos da palavra, tiram os olhos da promessa, olham para o problema. E quando olha para o problema, o que vai acontecer? Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou ter medo, eu vou ter insegurança, eu vou entrar na incredulidade, na dúvida, na descrença. E esse é o caminho para a derrota. Eles dizem, veja o que eles dizem, éramos aos nossos olhos. Lê de novo o que está aí, veja esse gafanhoto. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. É assim que você anda se vendo? Como um gafanhoto? Lugar de gafanhoto é do deserto. Porque eles se viam. Olha a visão que eles têm de si mesmo. E outra coisa, eles estão dizendo o quê? Eles nos viam. Quem foi que disse para estes 10 espias que os povos que deveriam ser conquistados os viam como gafanhotos? Eles mesmos. Olha aqui, produto de pensamentos distorcidos, de crenças negativas. A autoimagem lá embaixo, nós nos víamos. E imagino, tudo isso é irreal, tudo isso é mentira, tudo isso é criado na mente. Por quê? Porque tirou os olhos da visão espiritual e mudou para a visão física. E esse é o caminho da derrota. Há 2 realidades aqui que se contrapõem. Olhe para o gráfico. Qual é a primeira realidade? O problema. Estou diante de um problema. As muralhas altas, o povo alto. O resto é a conclusão deles. O povo é poderoso, o povo devora os seus moradores, o povo está nos vendo como gafanhotos, nós não vamos conseguir, não podemos. Tu tens o que tu dizes, tu és o que tu vês. Se eles se viam como gafanhotos,
Por isso eles tiveram que morrer no deserto, porque com gafanhoto não se conquista nada. O castigo de tudo isso é que eles, por 40 dias de espiar a terra, passaram 40 anos no deserto, enquanto toda essa gente que viu o poder de Deus morreu. Porque não se pode construir uma nação, não se pode conquistar uma terra com a mentalidade de gafanhoto. Não assumiram a sua identidade de homens em Deus, libertos, não mais escravos, ainda tinham a mentalidade de escravidão, ainda viviam a imagem de escravos do Egito, e embora tenham sido libertos de toda essa escravidão, eles se viam como escravos. Esse é o nosso problema hoje, queridos. Você veio a Jesus, e a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas você continua a ver-se com a identidade passada, das suas feridas, dos seus traumas, dos seus preconceitos, das palavras negativas que foram liberadas sobre você, ou que você liberou sobre si mesmo. Qual é a outra realidade? A promessa. Então nós temos duas coisas, ambos começam com P, mas há uma diferença abismal entre as duas. O problema é a promessa. Pro, tem o mesmo número de letras, mas são bem diferentes. Eles tinham nas mãos a materialização da promessa, que eram os frutos da terra. Era um sinal mais do que evidente, mas eles preferiram colocar os olhos no problema. E aí está. O que é que está alimentando a sua mente hoje? É o que vem do problema? Por isso estamos aí de volta com aquela imagem. Se eu vou alimentar minha mente com o problema, com o que vem dos sentidos físicos, em vez de alimentar a minha mente com o que vem dos sentidos espirituais, eu vou fracassar. Por quê? Repetindo um conceito já apresentado e aprofundando. Tudo começa com uma imagem, tudo começa com uma visão. Essa visão pode vir do mundo dos sentidos ou do mundo espiritual. Qualquer que seja a imagem, ela vai ser acompanhada de um pensamento. Seja uma promessa de Deus, vós os devorareis como pão em relação à terra. Eis que estou convosco, eu irei adiante de vós, sereis mais que vitoriosos. Eu lutarei por vós, travarei as vossas batalhas, vos conduzirei em triunfo. Ou se eu olho para o problema, os gigantes, aí lá vem o pensamento, não conseguimos, não temos habilidade, não somos guerreiros, não sabemos pegar em armas. A imagem casada com o pensamento vai despertar emoções. Negativas ou positivas? No caso aqui dos espias, os 10, desânimo, desanimaram o povo, medo. Por que não voltamos para o Egito? Era melhor termos morrido lá. Tem 2 que não. Não, vamos à frente, Deus vai nos dar vitória, como pão os devoraremos. Sentimento de quê? De fé, de confiança, de segurança. Tudo por causa da imagem. Então, queridos, onde temos que começar? Porque aí a ação. Qual é a ação? A ação é o produto final do que eu vejo, do que eu penso e do que eu sinto. Diga isso, a minha ação é o resultado final do que eu penso, do que eu vejo, do que eu penso, do que eu sinto e do que eu vou decidir. Então, minha decisão é um subproduto. Portanto, a que conclusão chegamos? Que a mudança passa pela reprogramação da nossa mente. Aquilo que Paulo chama de transformação da mente. E vamos ler o texto em Romanos 12, 2, nosso texto-chave. Leiamos juntos. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão A Paixão, vamos ler agora. Pare
de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor. Vou dar uma paradinha aqui. Pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor. E na outra versão que lemos, o quê? O mundo tem uma estrutura de raciocínio, uma forma de pensar. Queridos, existem dois reinos. O reino de Deus, que é um reino de luz, de amor, de justiça, de verdade, e o reino de Satanás, que é um reino de trevas, de ódio, de medo, de insegurança, de morte. São dois reinos. Esse reino deste mundo é controlado por princípios, tem estrutura. Mas no momento em que eu entro no reino de Deus, eu preciso tomar uma decisão, que é o que o texto está aqui, não imitar ideais e opiniões da cultura ao meu redor. Quais os ideais do povo que me cerca, o povo que não tem Deus? Quais são seus valores? Quais são suas opiniões? Qual a sua cultura? Eu pertenço a um outro reino. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu estou na terra para afrontar o reino das trevas, não posso conviver com eles, não posso adotar seus valores. Mas, voltando ao versículo, leia comigo, mas sede interiormente transformados pelo Espírito Santo, através de uma reforma total de como você pensa. Leia de novo, sede interiormente transformados, faltou um S, pelo Espírito Santo, através de uma reforma total de como você pensa. Eu gostei dessa tradução. Interiormente transformados. Esse é o convite hoje. Ser interiormente transformados. Como? Pelo Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo vai usar? A palavra de Deus. Através de que? Uma reforma total de como você pensa. Não acredite em tudo o que você pensa, porque muitos dos nossos pensamentos não têm fundamento de verdade. Muitos dos nossos pensamentos estão sendo influenciados por uma cosmovisão alheia, estranha aos valores do reino de Deus. E diz o restante do versículo, isso o capacitará a discernir a vontade de Deus, ao viver uma vida bela, satisfatória e perfeita aos olhos dele. A palavra renovar, que está aqui, é composta de dois vocábulos, que significa repetir, e novar, que significa novo. Repetir o novo. Em outras palavras, que tirem o velho, vamos tirar o velho modo de pensar e repetidamente ponham algo novo na sua mente. Qual é o algo novo que repetidamente eu vou colocar na minha mente? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Leia o que está na tela. Quando a mente é renovada, a vontade rendida e as emoções controladas pelo Espírito Santo, haverá uma cooperação para a unificação no ser total e então Deus fará algo novo. Porque a palavra é poderosa e diz o Salmo 19:7, leia por favor, a lei de Yahvé é perfeita e restaura a alma. E ainda em Isaías 43, versos 18 e 19. Olhe bem, presta atenção o que está grifado em amarelo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu profetizo sobre a sua vida. Vamos hoje pôr uma linha entre o passado e o presente. Você não é museu para viver de velharia do passado. Você, quando vem a Cristo, é uma nova criação. Deus quer libertá-lo, libertá-la das prisões do passado. E essa é a promessa de Deus para você. Aproprie-se dela. Eu porei um caminho no deserto.
Você tem vivido no deserto? Deus lhe promete hoje pôr um caminho. Você não vai ficar no deserto, a menos que teime em alimentar uma mentalidade de gafanhoto, mas você não vai fazer isso. Porém, rios no ermo. Então, não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas, raia um novo dia. A noite chegou, logo mais o sol vai brilhar. O sol nunca para de brilhar. Não há deserto que não tenha seu fim. Deus não se ausenta do trono. Aleluia. O nosso grande problema, e que vamos encarar agora, se chama passividade da mente. Diga, passividade da mente. A passividade da mente é uma estratégia para atingir um fim. Qual é o fim? O controle absoluto do homem. Aqui, Satanás vai usar, e este sistema vai usar esse mundo, e até nós mesmos, como subterfúgios psicológicos, de deixar a mente inativa, parada, sem processar tudo que vem. Então vamos enfrentar esta situação. No nosso livro Personalidades Restauradas, nós avançamos bastante neste tema. Aqui não o faremos porque precisamos abordar os problemas atuais para não demorarmos demais. Mas o que ocorre com a passividade? Ela vai trazer engano, mentira. E o que é o engano? Leia uma definição que colocamos aqui. Engano é uma convicção errada acerca de qualquer coisa sem que a pessoa tenha consciência do erro. Você não tem consciência de que o que você pensa é errado. Por isso se chama engano. Mas Satanás está querendo um homem passivo, escravizado. Todavia, Deus espera que a nossa vontade seja ativada, uma rendição inteligente, uma decisão de obediência inteligente. Deus sempre apela para as nossas faculdades, ouviu? Deus não despersonaliza ninguém. Deus nos deu o poder de pensar, de sentir e decidir para ser usado. Quando lemos as Escrituras, por exemplo, apesar da Bíblia toda ser inspirada pelo Espírito, você vê as características de cada personalidade, cada escritor. Ali estão as marcas do seu temperamento, da sua personalidade, do seu jeito de falar, da sua gramática, do seu conhecimento da língua, da circunstância. Por quê? Porque Deus não despersonaliza. Mas Satanás procura fazer o contrário. Colocar os nossos poderes em inércia, sobretudo a mente passiva, para que sim deixemos tudo entrar aqui dentro e ter os seus efeitos. O que se planta, colhe-se. Quais os sinais de engano? Como saber que eu estou sendo enganado? Vamos dar aqui rapidamente alguns sinais. Primeiro, você vai repetir, um espírito fanático. O que é o espírito fanático? Tem a mente fechada, inclusive para as revelações de Deus, e muitas vezes suas ideias são totalmente contrárias ao bom senso da interpretação. É uma pessoa dogmática, intolerante, discute calorosamente seus pontos de vista. Ao contrário de uma mente sã. A mente sã pode ter pensamentos diferentes dos demais, mas não se deixa envolver por entusiasmos descontrolados, por defesas acaloradas do que você pensa. Mas o espírito fanático, intolerante, dogmático, discutidor, direção vinda através de uma mente passiva, é sujeita ao engano. A palavra nos adverte. Leiamos o que a palavra diz, amados. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não creia em tudo que é pensamento que vem. Aqui está um princípio que gostaríamos que você lesse e guardasse. Todos os sonhos, visões, pensamentos, revelações e direções devem ser primeiro testados à luz da palavra escrita e as convicções que Deus nos traz ao coração. Isso nos fará evitar esse
fanatismo, esse espírito fanático. Em segundo lugar, outro sinal de engano é o mau entendimento da verdade. A pessoa ouve uma mensagem, ela isola um pensamento, uma frase. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, Deus me falou. Deus me falou. Como é que Deus lhe falou? Falou pela palavra, falou no meu espírito. O engano. Eu sou liderado pelo espírito, logo não preciso da mente. Vem uma voz, vou fazer. Não preciso pensar. Isso é engano. Isso é engano puro. Qual é a verdade? A verdade é esta: Deus fala assim, através do meu espírito. Mas a minha mente precisa estar em linha com Ele, a fim de compreender o que Deus está falando. Até porque eu tenho que testar cada espírito. Essa voz que eu estou dizendo que foi Deus que me falou, foi mesmo Deus? Foi meu desejo? Foi minha carne? Foi o diabo? Eu tenho que usar a mente. Aliás, eu nunca vou obedecer um impulso que Deus me dá, uma palavra, sem que primeiro eu processe na minha mente. Porque eu preciso compreender. Eu preciso ter convicção. Como eu vou fazer isso? Pensando, confrontando com a palavra, analisando. Porque Deus quer que eu use o meu poder de pensar. A verdade não colocada em equilíbrio com outras verdades se torna erro. Por isso há muitos que vão extremos. É como, vamos pensar no nosso corpo. Você só exercita o braço direito. Ok, fica musculoso. O esquerdo nada, atrofiado. Em nossa vida espiritual, nós precisamos olhar para a verdade como um todo. O equilíbrio está em todo o conselho de Deus. Diga, todo o conselho de Deus. Todas as doutrinas bíblicas estão interligadas e elas se completam num harmônico dentro de um plano estabelecido por Deus. Ok, mas não podemos aprofundar muito aí. Número 3, uma mente fechada à luz da verdade. Outro sinal de engano da mente passiva. Julga ter a última palavra em todas as coisas. Adota uma atitude de intolerância em relação aos que entendem de modo diferente. Se você pensa que tem a última palavra sobre tudo, você está fechado para aprender. Você começa a criticar todas as pessoas. Isso é um sinal de engano. Para evitarmos os laços do engano, devemos estar sempre voltados ao exame das Escrituras, na dependência do Espírito Santo, em atitude de humildade e obediência. Um exemplo muito interessante na Bíblia é quando Paulo ia levando o evangelho nas sinagogas, apedrejavam-no, expulsavam-no. Aí ele chega a Bereia. Então a Bíblia diz que os de Bereia eram mais excelentes. Por quê? Eles ouviram Paulo, abriram as Escrituras para comprovar que Jesus era o Messias. O que é que eles fizeram? Tomaram as palavras de Paulo e foram conferir nas Escrituras para ver se as coisas são assim. Isso é sinal de uma mente livre. É uma mente não dogmática. Não é aquele que acha, eu tenho a última verdade, todo mundo está errado e eu estou certo. Quais os sintomas? Olharemos para alguns sintomas. E, por favor, se você começar a se identificar com esses sintomas, não quer dizer que se casualmente você apresenta um destes sintomas, é que o problema é seu. Estamos falando como um padrão. Então, sintomas da passividade. Primeiro, pensamentos repentinos. A mente é invadida por pensamentos, ideias, imagens que a bombardeiam e chegam sem aviso prévio. Vem do lado de fora. Não procede de uma reflexão, de uma concentração. Não é fruto de uma decisão. Pim! Uau! Isso é um sintoma. Você não vai ter que seguir. 2. Paradas repentinas de pensamento. Deu branco. Você não consegue mais raciocinar. Como eu disse, não é porque uma vez na vida isso lhe aconteceu, no momento que você estava meio nervoso.
mas é aquilo que está acontecendo, de vez em quando um branco, nas horas mais inconvenientes, sem explicação plausível, a mente para. E o pensamento, o raciocínio, a análise é interrompida, parece que dá um branco. Você chega diante de um obstáculo, para de pensar, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir por esse caminho. Uau! Tem um monte na frente. Para de pensar, dá o branco. Ali você fica. A mente livre, a mente que raciocina, começa logo. O que eu vou fazer? Vou subir o monte, vou dar uma volta, então vou pesquisar. Então, vai fazer alguma coisa. A parada repentina é o que poderíamos chamar de brancos da mente. Terceiro sintoma, eu vou passar rápido aqui, só mencionando. Pensamentos prisioneiros de certo padrão, por exemplo, pensamento de rejeição, tudo você vê pelos olhos da rejeição. Você analisa, é um padrão, tudo é daquele jeito que você aprendeu a raciocinar e a ver. Quarto, uma imaginação descontrolada, uma imaginação falsa. Uma imaginação falsa sobre as pessoas, uma imaginação falsa sobre as coisas, fora da realidade. É uma mente dominada por fantasias, constantemente. Sonhos, uma mente dada a divagações e a construção de castelos no ar, cheio de fantasia. Não quer dizer que um dia você se foi, mas constantemente fantasias, castelos no ar, você se perde, fica aí, deixa a mente vagar no mundo da irrealidade, muitas vezes fugindo aos problemas. Esquecimento, não quer dizer que um dia você esqueceu a chave do carro, não sabe onde pôs, mas é um padrão, um esquecimento frequente, é um claro sintoma de passividade mental, você faz as coisas automaticamente, por isso você não se lembra mais, porque não pensa, porque não raciocina, porque não planeja. É evidência da falta de concentração e de ordem e análise na mente. Sétimo, falta de concentração. O problema que se manifesta na incapacidade da mente se concentrar, colocar a atenção por algum tempo. Eu vou ler isso aqui. Começa, lá vai a mente. Volta, lá vai. A incapacidade de pegar algo e concentrar, focar a atenção. É outro sintoma de mente passiva. 8, perda da habilidade de comunicação. Aqui já é um avanço do problema de passividade. É um alto grau de passividade, porque aí a pessoa perde essa habilidade natural de comunicar pensamentos, pensamento confuso. Você diz, o que é que ela está dizendo? Não estou entendendo nada, é tudo muito confuso. Em nono lugar, incapacidade de raciocinar, é um bloqueio mental. Todos os seres humanos foram dotados de raciocínio. E quando a pessoa já está tão presa por essa passividade, veja só, ela vai em graus. Você não usa a mente, você deixa a mente solta, o que vem fica, começa devagar, daqui a pouco a esquecer, daqui a pouco não se concentra, daqui a pouco não raciocina. E a mente ficou o quê? Prisioneira. A incapacidade de raciocinar aponta para uma prisão. Por isso você, numa altura como essa, da pandemia, tudo que vem, você já não analisa, você já não raciocina e torna-se vítima, a mente está prisioneira e sofre todos os bombardeios. Qual a solução? Que soluções para a mente passiva? Primeiro, coloque toda a armadura de Deus. Proteja-se. O que é isso? Não vamos aprofundar, estamos tocando apenas em alguns aspectos e crendo que o Espírito Santo vai abrir a sua mente e o seu entendimento para estas verdades, para chegarmos a uma resposta de onde terminamos na aula passada. Como demolir fortalezas, cercando-as com o que é oposto a cada uma delas. Primeiro, coloque a armadura de Deus em Efésios. Paulo vai falar ali em Efésios de uma batalha espiritual, uma carta extraordinária.
E ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero dizer isso hoje também para você. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: tomando toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Você não é vítima, você está do lado vencedor. Você se vai levantar-se dentro de você como um guerreiro. Você vai deixar o seu homem interior se posicionar para que possais resistir no dia mau. E depois de haver desfeito tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Deus quer que você seja assim, inabalável. Inabalável. Batalha na mente. Estou em guerra, estou. Ao Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos, sim. A todo mundo que nos circunda, contrário aos valores de Deus, sim, mas eu estou do lado do vencedor. Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então você pode se levantar e dizer em todas as coisas: eu sou mais do que vencedor. 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Aleluia. Então coloque a armadura. Quais são as peças da armadura? Vamos tocar na armadura. Primeiro, 3 peças dessa armadura. Claro, Paulo está usando o que conhecia naqueles dias, que era a armadura de um soldado romano. Mas 3 lidam diretamente com a passividade da mente, que é o assunto no qual nos centramos neste momento. 3 peças. O primeiro aqui é o capacete. Capacete da salvação, que protege a mente do engano. Colocai o capacete da salvação, aqui na cabeça, na mente. O que é salvação? Sozo, redenção, libertação, cura, prosperidade, tornar alguém completo. A minha cabeça é coberta no dia da batalha pela salvação. Deus me libertou. A mente é minha, a mente é um depósito da promessa. A minha mente se tornou um depósito da verdade. Então, quando eu coloco esse capacete, a minha mente é protegida no meio da batalha. Segundo, o cinto da verdade, que protege contra as mentiras de Satanás. Para que serviu o cinto na armadura do soldado? Para ajustar a sua armadura. E a Bíblia chama aquilo que ajusta todas as peças da minha proteção a verdade. É a verdade que me liberta. O terceiro, e a espada do Espírito, é a terceira dessa armadura que vai lidar com a passividade. O que é ela? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essas 3 peças, capacete da salvação, o cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra, vão me libertar dessa passividade mental. E leia, por favor. Primeiro, todas estas peças têm a ver com a aplicação da verdade, que é o antídoto do erro. Segundo, o engano é exposto pela verdade. Terceiro, por ela somos capazes de discerni-lo e vencê-lo. E o que é que a Bíblia diz? Leia, por favor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer. É preciso conhecer a verdade. Mais um versículo, Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confio em ti. Então, se eu firmo a minha mente em Deus e em sua palavra, Satanás não pode me demover facilmente. Suas mentiras não vão se agasalhar na minha mente, porque eu conheço a verdade. Certa vez chegou dos Estados Unidos alguém para examinar dólares falsos, e o motorista fez um comentário com ele e disse: o senhor deve ter estudado muito, né?
sobre todos os dólares falsos para poder reconhecer. Ela disse, não, eu nunca estudei. Meu estudo é todo concentrado no dólar verdadeiro. Assim, qualquer desvio você discerne. Sim, eu não preciso estar expondo a minha mente a todos os enganos que andam pelo mercado. Não tenho tempo para isso, além de que não vou poluir a minha mente. Eu preciso conhecer profundamente a verdade. E qualquer coisa que vier, com um pontinho só distorcido, eu posso detectar. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas temos aqui uma receita extraordinária, em Filipenses 4, começando o versículo 6. Vamos começar a ler? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a mente, todo o pensamento, guardará o quê? Vossos corações e os vossos pensamentos. Se eu chego diante de Deus, não deixo que a ansiedade tome conta de mim, mas começo a dar graças diante de Deus, a paz. Vamos trazer a imagem do problema e da promessa? Eu estou no meio de toda esta situação que me cerca, de desespero, de ameaças, de tudo, mas eu tiro a minha mente destas coisas e me volto para Deus. Tu és o meu protetor, Tu és o meu ajudador, Pai que me ama, que cuida de mim. Graças, Pai, pela Tua presença, porque Tu me conduzirás em triunfo, porque Tu deste ordens aos Teus anjos para que me guardem todos os caminhos e eu não tropece em pedra alguma. Quando você começa a chegar diante de Deus com essa atitude, há um rio de paz. É o que o texto está dizendo. A paz de Deus que excede, que ultrapassa todo o entendimento. Guardará o quê? Os vossos pensamentos e os vossos corações. O furor dos pensamentos desaparece. Você vai ter uma mente mais clara. Você já viu que quando está agitado, preocupado, perturbado, não consegue tomar uma decisão correta? Sua mente fica baralhada, entenebrecida. E prosseguindo, aqui está a receita, você precisa decorar esse versículo. Verso 8. Tem que aplicar Filipenses 4, 8 a tudo. Quanto ao mais, irmãos, vamos lá. Nós até separamos coisa por coisa aqui agora. Tudo que é, leia, tudo que é verdadeiro. Veja só, chegou um pensamento. Chegou uma situação, vamos analisar à luz de Filipenses 4:8. Primeiro, é verdadeiro? Tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é honesto. Terceiro, tudo que é justo. Quarto, tudo que é puro. Quinto, tudo que é amável. Sexto, tudo que é de boa fama. Oitavo, se há alguma virtude. Nono, e se há algum louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ocupe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ainda ontem eu estava numa live e saltou aqui na minha tela de um líder religioso dizendo que a água que ele abençoava curava o Covid. E eu estava falando sobre o propósito de Deus. Onde saber onde está o propósito de Deus? Na sua paixão. E eu tinha falado, temos que analisar quais as paixões dentro de nós, negativas e positivas. O que é que me aborrece? O que é que me dá prazer? E pum, aparece aquele negócio. Eu digo, pronto, isso aqui me aborrece. Isso aqui me deixa uma fera. Aí depois eu digo, não quero mais nem pensar nisso, que eu não vou poluir os meus pensamentos. Sim, naquele impulso você vem.
Agora, se você deixar, você vai dizer, mas que pastor, irereri. Aí tem que aplicar Filipenses 4:8. É verdadeiro? É. Tudo bem, é verdade. Se eu disser que esse pastor está fazendo o que não deve, é verdade. É honesto? Acho que não. O que ele está fazendo é honesto. É honesto eu criticar. A Bíblia diz que eu não sou juiz de ninguém. Vai resolver o problema? Não. Adianta eu estar falando aqui de alguém, sobre alguém, criticando, condenando. Isso contribui, edifica? Não. Resolve o problema? Não. Por que é que eu vou deixar o meu pensamento concentrado naquilo? Entrou de repente, você deu a reação e deleta. Deleta. Joga para lá, pim! Desliga, não lê, não ouve, eu não vou ouvir, eu não vou ler, não adianta me mandarem links, porque eu não abro. Porque é como você conquista, amém? Tem que aplicar Filipenses 4:8. Muito bem, mas em segundo lugar, diga, o engano é expulso pela verdade da palavra de Deus. O texto aí, que não vamos ler, Romanos 12:12, está falando, já lemos há pouco, da transformação da nossa mente, renovando-a com a palavra de Deus. Terceiro, lance fora cada mentira e suas obras. Eu tenho que dizer, esse pensamento é mentiroso, isso não é verdade, isso contraria a palavra de Deus. Eu rejeito, aborta, aborta, aborta. Diga, vou abortar. Quarto, traga cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Entrou um pensamento contrário, negativo, eu digo, eu te sujeito a Cristo, eu te aprisiono. Aqui tu não ficas, a mente é minha, eu não permitirei lixo, eu não deixarei o lixo entrar na minha mente não é lixeira, então não permitirei o lixo de Satanás. Em quinto lugar, a passividade é expelida pela ativação da mente. Diga, ativação da mente. Querido, toma uma decisão. Diga, eu vou ativar a minha mente. Deus me deu a mente para pensar, para refletir. Muito cuidado, porque você começa a ler. Como é que vamos vencer a ansiedade da pandemia? Aí você vai ver as sugestões, faça isso, faça aquilo, meditação transcendental. E esse tipo de meditação que deixa a mente em branco, começa a invocar aí os mantras e vai invocando todos os espíritos malignos. Você usa nome que nem sabe o que está acontecendo. E em vez de você ser liberto do domínio das trevas, você está se escravizando cada vez mais. Nunca aceite nada que manda deixar a sua mente em branco. A meditação do que fala a palavra de Deus não tem nada em mente parada. Porque se você deixa a mente em branco, mente vazia, oficina de Satanás. Mente vazia, oficina de Satanás. A meditação tem a ver com remoer. A meditação tem a ver com você toma uma palavra. Por exemplo, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E eu chego, me atiro nos braços de Deus. Tudo posso. E eu me envolvo com o Pai. E vou absorvendo tudo. Não importa o que me cerca, tu me fortaleces. Você vai digerindo, você vai remoendo. É como, porque meditar tem a ver com o quê? Exatamente com a experiência. Vamos pensar aqui no boi, numa vaca. Ele come o capim, depois volta, regurgita. E o que é que ele vai fazer? Volta, mastiga para absorver cada um dos nutrientes. Meditação é isso. Eu tomo uma promessa diante do meu Deus que me criou. Veja quando o texto diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Não é uma mente vazia, é uma mente voltada. Amém? Então, toma a decisão de ativar a mente. Deus nos deu a mente para pensar. Em sexto lugar, exercite a mente tomando iniciativas. E em sétimo lugar,
Determine o estado da normalidade e lute por ele até o fim. O que é uma mente normal? Então eu vou lutar até o fim. Ok, corremos nessa parte, sendo que o essencial é você reter que a verdade é o que vai nos ajudar a libertar do engano e da passividade. Agora vamos olhar ainda, por outro ângulo, os pensamentos distorcidos. Diga, pensamentos torcidos. Pensamentos distorcidos. O que são pensamentos distorcidos? Pensamentos distorcidos são formas de pensar distorcidas da realidade. Esses pensamentos se originam pelos eventos da vida ou são aprendidos desde a infância. Epictetus escreveu o seguinte, vamos ler. O que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que se faz dos mesmos. Repita. O que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que se faz dos mesmos. Das pessoas estão diante de um acontecimento. Cada uma fará uma leitura a partir das suas experiências, da sua formação, dos seus valores. Costumo dizer que os problemas têm a dimensão que nós lhes damos. E o ramo da psicologia, da psiquiatria, trata destes pensamentos distorcidos ou distorções cognitivas, conhecimento. Se você pesquisar, você vai ver que, de uma forma geral, são mencionados cerca de 17 tipos de pensamentos. Nós importamos aqui não vamos nos deter, mas apenas citar o que é considerado na psicologia como distorções cognitivas, ou que estamos chamando pensamentos distorcidos, negativos. Mente. Da direita, leitura mental. Eu só vou ler rápido. Leitura mental. Achar que sabe o que os outros pensam sem ter evidências. Segundo, previsão do futuro. Fazer previsões somente negativas para o futuro. Ver tudo negro. Catastrofização. Acreditar que um acontecimento é terrível e insuportável. Rotulação. Atribuir traços negativos que englobam a pessoa completamente, a ela. Segunda coluna da esquerda. Desqualificação do positivo. Menosprezar aspectos positivos de si e dos outros. Filtro negativo, enxergar somente a faceta negativa da pessoa ou da situação. Generalização, padrão global negativo baseado em um único evento. Pensamento dicotômico, avaliar fatos e pessoas em termos de tudo ou nada. O segundo bloco, embaixo você tem a fonte, terapia cognitiva da depressão, Porto Alegre, técnicas de terapia cognitiva, manual do terapeuta. Deveria enfatizar como as coisas deveriam ser, em vez de perceber o que são. Personalização, atribuir somente a si a culpa por fatos negativos. Culpabilizar, considerar somente outra pessoa como fonte de suas emoções negativas. Comparações injustas. Estabelecer padrões irreais, comparando-se com níveis muito superiores. Lamentação. Enfatizar exageradamente o que poderia ter feito, ao invés do que pode fazer agora.
E se fazer mil e uma conjecturas, se isso ou aquilo acontecer, e nunca se dar por satisfeito e seguro. Incapacidade de refutar, negar evidências que contradizem os pensamentos negativos. Julgamento, avaliar tudo em termos de bom ou mal, ou superior, inferior, exagerando no julgamento. Ok. Estes 16 padrões ou distorções cognitivas ou pensamentos distorcidos, irreais, mentirosos, são padrões encontrados nas mentes e que a psicologia cognitiva procura tratar através do aconselhamento, etc, etc, etc. Na realidade, tudo isso são o quê? Crenças negativas. Crenças, coisas que entram na nossa mente, padrões, mas estão extremamente negativas. Gostaria de ter aqui uma colaboração do Dr. James Durlacher. Ele escreveu no livro Freedom for Fear, a liberdade do medo, e ele define as crenças negativas desta forma. Vamos ler a sua definição. Crenças negativas normalmente vêm de uma afirmação ou comentário real ou imaginário que foi dito à pessoa ao ouvido em geral, algo vindo de alguém que ocupava uma posição de autoridade, ou qualquer outra pessoa que o indivíduo veja como alguma alta autoridade ou competência. O que ocorre, qual é o gatilho? Você ouviu comentários desde a sua infância, às vezes através dos pais, parentes, na escola. Pessoas que você reconhecia com autoridade, com competência, um padre, um pastor, um professor, um tio, um avô, alguém. Então, aquelas coisas dentro de você estabeleceram uma predisposição de crença negativa a seu respeito. A forma como você se vê. Estão lá. Seu jeito de ser, seu jeito de pensar. Só que, quando estamos estressados, deprimidos, irados, ansiosos, sentindo-nos culpados, estamos debaixo de uma grande crise, como o que ocorre no momento, como a situação inesperada, incerta, que atingiu o mundo inteiro, essa situação é como que o gatilho que vem exacerbar essas crenças e elas começam a se manifestar de uma forma mais intensa. Aí o que ocorre, começamos a interpretar os eventos de modo errôneo, a pensar de forma distorcida. E esses pensamentos, evidentemente, vão nos afetar. O Dr. David Burns, um psiquiatra muito famoso, quando ele escreveu o livro que vamos citar, ele já tinha tratado de mais de 30 mil pessoas através da terapia cognitiva. Ele diz o seguinte: seus pensamentos criam seu humor. Como me sinto? Exatamente aquilo que temos ensinado. O que eu penso determina o que eu sinto. Ele usa outro termo, por isso estamos trazendo aqui uma perspectiva da ciência, uma perspectiva da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia. Eu sempre digo, ninguém descobriu nada, o ser humano está aí, quando as ciências vêm, o homem é assim, isso reage assim, o problema é este. Só que depois vem a pergunta, e qual é a solução? Claro que tem muitas soluções, os 7 pontos, os 5 pontos, os 12 pontos, mas eu vou dar os meus pontos. Nós vamos trazer para a palavra, porque foi Deus quem nos fez.
Mas interessante, ele diz, seus pensamentos criam seu humor. Segundo, quando uma pessoa se sente deprimida, seus pensamentos são dominados pelo negativismo. Claro, o pensamento negativo detona o que você vai sentir. Os pensamentos negativos associados aos distúrbios emocionais quase sempre contêm o quê? Grandes distorções. Grandes distorções. Ele vai citar também esses pensamentos, essas crenças negativas, ou pensamentos distorcidos, muito semelhante àqueles que mencionamos aqui, aqueles 16, embora ele trabalhe com 10. Primeiro, leia comigo os itens em amarelo. Primeiro, pensamento, tudo ou nada. O que é isso? A pessoa vê tudo preto no branco. Não, ou é preto ou é branco, ou é tudo ou é nada. Não tem outras variações de cores. O perfeccionista, por exemplo, ou isto é perfeito, e se não for perfeito, não presta. Crença negativa, pensamento distorcido, e vai sofrer muito, porque ou tudo 100% ou não serve. Segundo, leia, generalizações exageradas. Que é esse problema da mente? Extrai conclusões abrangentes a partir de poucos indícios. Quer dizer, você não parou para analisar o todo. Você tem poucas informações e já generaliza tudo, exagera. Todo mundo vai morrer, todo mundo está doente. Esse todo mundo. Quantas vezes está aí na boca das pessoas e chega? Porque todo mundo, eu sempre pergunto, quantas pessoas? Não diga todo mundo, não exagere. Todo mundo está falando, todo mundo. Às vezes você ouviu um comentário, mas aí a sua mente já vai embora. Terceiro, filtro mental negativo. Faltam informações boas e negativas. Não houve elogios, só houve críticas. Se eu elogio essa pessoa, ela não aceita uma palavra de afirmação ou de elogio. Ela vai se centrar na crítica. Então, todo o seu filtro mental é para o negativo. O positivo deixa de lado. Quarto, desqualificação, leia, desqualificação do positivo. Ela ouve um elogio, mas não leva em conta. Não é bem assim. Você traz uma palavra de reconhecimento, ela vai descartar. Alguém, às vezes chega, sua roupa está tão bonita. São seus olhos. A pessoa de mente livre, ok, obrigada, tudo. Ela reconhece, isso é bom, isso é mal, ok, aceito a afirmação. Sem problema, sem orgulho, de uma forma natural. Quinto, conclusões precipitadas. Elas creem saber 100% o que é que as pessoas estão pensando sobre elas. Ei, vem cá. O povo não está lendo os seus pensamentos. Olha, eu me encontrei com o João lá na rua. Ele olhou para mim de modo tão frio. Eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Mas ele está lendo o seu pensamento, mas você tem certeza. É conclusão precipitada. Sexto, maximização, visão catastrófica ou minimização. Exageram a importância de interações ou eventos isolados. Não é bem assim. Certo lugar, raciocínio emocional. Enxerga uma correlação direta entre os eventos futuros e suas emoções. Uau, todo mundo vai parar no hospital, não vai ter leito. E eu já começo a me sentir mal. E já decidi, eu não vou para o hospital. Eu vou reprovar essa prova lá do vestibular. Eu nem vou aparecer lá para não passar vergonha. Raciocínio emocional, então ele já está olhando o futuro com a reação emocional agora.
Oitavo lugar, legalismo. O que é o legalismo? Vive de acordo com um código interno de regras rígidas sobre o que deveria, precisa, não pode e deve ser feito. E se não segue à risca suas regras internas, que confusão. Rótulos errôneos, começa a colocar rótulos negativos em si e nos outros. Esse psiquiatra diz para os seus pacientes, Deus deu autoridade para Adão rotular os animais, dar o nome, mas Deus não deu autoridade para rotular as pessoas. Então é bom lembrar aqui, acho um conselho ótimo, Deus não nos deu autoridade para rotular as pessoas, chamar seu burro, você é esse, você é aquele, não é? Seu idiota. Então nada de rotular as pessoas, nem a nós, nem aos outros. E em 10º lugar e último, personalização, que é isso? Culpam-se por eventos sobre os quais elas não tiveram qualquer controle ou tiveram pouco controle. O filho entrou nas drogas, uau, eu não fui um pai, eu não fui uma mãe, começa a se culpar. Houve um acidente, mas se eu trazer culpa sobre si. Tudo isso são pensamentos distorcidos que vão mexer com o quê? Com o nosso emocional e que vão mexer com o quê? Com a nossa saúde, não apenas mental, mas a nossa saúde física. Vamos trazer algumas verdades. Verdades sobre princípios. E você vai ler cada uma delas. Primeiro, Deus criou a mente como um processador cognitivo da mente humana. Uma mente saudável vê a realidade e a Deus mais claramente. Uma mente saudável analisa o hoje aos olhos do hoje, a realidade, sem enfeites, sem coloridos. Às vezes é como se você pusesse uns óculos todos manchados. Você olha para as coisas, mas as manchas dos seus óculos fazem com que você veja as coisas distorcidas. Mas uma mente livre em Deus, ela vê a realidade como realidade. Ela vê a Deus também com mais clareza. Segundo, a neuropsicologia e campos da neurociência estão descobrindo como nossos pensamentos moldam a realidade daquilo que experimentamos. Veio aí a ciência. E por que nas nossas aulas, às vezes, tocamos, trazendo um pouco, para você verificar que a Bíblia tem razão. Deus nos fez, Deus nos deu princípios para bem viver. E o que é que estão descobrindo agora? Que sim, os nossos pensamentos moldam a realidade. Em outras palavras, meu modo de pensar e ver pode ser bem diferente da realidade. E porque eu não estou vendo as coisas como de fato são, eu tiro conclusões que são prejudiciais para mim. Terceiro, nossos pensamentos moldam a própria estrutura, formação e operação das redes neurais e até mesmo a estrutura do nosso cérebro. Quarto, através do pensamento firmado na verdade, o Espírito Santo está moldando nossas mentes na mente de Cristo. Na mente de Cristo. Quinto, pensamento saudável produz vida saudável. Pensamento tóxico produz vida tóxica. E saúde física também está relacionado à saúde mental. Nós somos uma tricotomia. Sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Se o meu corpo não vai bem, minha alma também não. Se eu não tenho saúde, que tipo de emoções gera? Se os hormônios estão todos desequilibrados, se eu não me exercito, se eu não me alimento corretamente, o que ocorre? Então, queridos, a saúde física também
afeta a saúde mental. E a saúde mental afeta a saúde física. Se eu tenho uma mente livre, eu raciocino, eu penso, eu não vou comer qualquer coisa que aparece na minha frente. Eu vou julgar, raciocinar, porque eu sou responsável. Olha aí a forma de pensar. Eu sou responsável pela minha vida. E você que é um crente, conhece a Bíblia, diz assim, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você acredita nisso? Mentira, não acredita. Porque se você acreditasse, você não comeria o que come, você não viveria do jeito que vive, você não seria um indisciplinado, não se exercita, não se alimenta, não bebe água, enfim, não cuida da sua saúde. Você toda hora está gripado, toda hora está doente, toda hora com dor de cabeça, toda hora com diarreia, toda hora com isso, toda hora com aquilo. Por quê? Olha aqui. Então a saúde mental, ela vai afetar o nosso espírito, que vai ficar mais claro, ela vai afetar a nossa alma, que vai entrar no equilíbrio, e ela vai afetar o nosso corpo. Vamos ter mais resistência, vamos ser mais saudáveis, teremos um bom sistema imunológico. Estamos aí, não fica com medo desse vírusinhos daí, porque tem muito vírus, tem muita bactéria, a gente está em contato com tudo que não presta. Mas o nosso organismo tem capacidade de se proteger, de criar os seus anticorpos, mas depende também de uma habilidade, uma determinação de cuidar da saúde. Não é meu assunto, mas eu estou tocando de passagem, porque graças a Deus eu aprendi muito cedo na vida, no meio do sofrimento, no meio da ameaça de morte ali em África, a entender que é tão sagrado cuidar do corpo, como cuidar do espírito e da alma, e que fazer exercício e comer certo é tão importante como ler a Bíblia, como orar. Correto? Então, para manter a saúde, e agora todos estão falando, meu Deus, quanta coisa você vai encontrar. Pergunta lá, como enfrentar os problemas da pandemia e o isolamento. Você vai ver lá os médicos, os especialistas dizendo, olha, você tem que se exercitar, você tem que se alimentar bem. Como se eu estou em casa? Sempre há um jeito, não? Sempre há um jeito, suba a escada, pule, corra na sala, corra no mesmo lugar, faça alguma coisa, faça alongamento, enfim, não vou entrar nessa área. Se bem que eu amo porque eu sei na minha vida, na minha saúde, os benefícios. Estava morrendo em África, era malária, era um mundo de coisa, tive enfisema pulmonar, sofri asma em toda a infância, enfim. Se eu fosse olhar para a minha herança genética e se eu não cuidasse de mim, já teria saído de cena há muito tempo. Mas no meio do sofrimento, num país comunista, na falta de tudo, vendo gente morrer de fome, Deus, na sua graça e misericórdia, nos faz chegar às mãos um livro. E, claro, você tem que estudar, o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos liberta. Deus me chamou de volta para o Brasil em 85. Nós estamos em 2010 e pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca tive uma gripe sequer. A última gripe que eu tive ainda como missionária em África há mais de 40 anos. Mas as coisas não são automáticas, é uma vida de disciplina em relação à alimentação, em relação ao exercício, à saúde mental, à saúde espiritual. Então, falamos de cátedra, a importância da nossa mente assumir o controle e determinar o que eu como, o que eu bebo, como vivo, o que eu faço, o exercício, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu decido, todas as áreas da nossa vida, governadas por uma mente iluminada pelo Espírito Santo e disciplinada. Posso ouvir um amém? Amém. Pode dizer amém, viu? Assimile. Vamos assimilar algumas verdades. Primeiro, a mentira nos aprisionará. Então, você vai rejeitar. O que é a mentira? Tudo que é contrário à palavra. Só uma verdade absoluta. É a palavra de Deus. Negar-se uma verdade não é contrariá-la. A verdade permanecerá verdade a despeito de tudo quanto você disser. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro.
Segunda coisa a ser assimilada. Leia. A verdade libertará. A mentira nos aprisiona. A verdade nos liberta. Terceiro, leia. Ou as circunstâncias, ou o mundo à nossa volta. Esqueça, eu não posso controlar o mundo. Eu não posso controlar as outras pessoas. Eu não posso controlar as circunstâncias. Porque eu vou trazer os problemas dos outros, do mundo, das circunstâncias para dentro de mim. Isso me tornará prisioneiro. Quarto, podemos controlar os nossos pensamentos. Muito bem. Eu não controlo a mente de ninguém, eu não controlo as circunstâncias, eu não controlo a pandemia, mas eu posso controlar a minha mente. Glória a Deus por isso. E em quinto lugar, somos transformados pela renovação da nossa mente. Somos transformados por dentro quando submetemos a nossa mente à transformação efetuada pela palavra de Deus. E em sexto lugar, Deus nos equilibra com graça e verdade. A graça vem para nos assistir e a verdade nos liberta, porque a graça de Deus nos ajuda. Amém, queridos? Agora, examine como vou sair de tudo isso. Como vou sair de tudo isso? Examine os seus pensamentos. Mas antes disso, deixa-me fazer esta declaração. A palavra de Deus traz isto aqui, autonegação. Diga não à sua vontade e sim à vontade de Deus. Autonegação, isso é muito importante para o equilíbrio da nossa mente. Agora sim, examine os seus pensamentos. Eu preciso me libertar. Primeiro eu tenho que examinar quais são os padrões de pensamento que estão aqui dentro. Sei que falamos muita coisa, você pode voltar aqui depois no vídeo, pode pegar aquelas informações e se você quiser fazer uma pesquisa, coloca lá no Google, pega lá o Google científico, pega e coloca pensamentos distorcidos, essa palavra, por exemplo, né? Para ler alguma coisa, embora nós tragamos uma abordagem um pouco diferente, porque nós vamos para a palavra de Deus. Examine seus pensamentos. Por que é importante examinar meus pensamentos? Olha o que diz Provérbios 4, 23. Leia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Outra vez. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Está aí a ciência para comprovar o que a Bíblia já diz há milhares de anos. Em 1 Coríntios 2,16, olha que bênção, leia. Pois quem conheceu a mente do Senhor, está falando de Jesus, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu tenho um seminário de algumas horas só sobre isso, a mente de Cristo em nós. Não é o cérebro de Cristo, mas são os seus pensamentos, seu poder e força. Há duas leis em funcionamento na vida dos que servem a Deus: a lei da vida e a lei da morte. A lei do Espírito vivifica, a lei do pecado mata. Por isso é importante estarmos com a nossa mente voltada para o Espírito. Paulo diz em Efésios 2:3, leiamos, aos quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Então no passado, Paulo joga no passado o quê? Que a nossa mente era controlada pelos desejos da carne, pelo pecado que traz a morte. Tiago 1,8, homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. A versão amplificada da Bíblia do mesmo versículo, leiamos, por ser como
ele é um homem de duas mentes, hesitante, duvidoso, irresoluto. Ele é instável e não confiável, e incerto sobre tudo que ele pensa, sente e decide. Paulo diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Trazendo o nosso homenzinho de volta, o que acontece? O que é que ele vai chamar a mentalidade da carne? Quando eu sou governado pelo que vem dos sentidos. Aqui estamos usando o termo carne, os impulsos que vêm através do sentido. Isso traz morte, morte espiritual. Lá estamos com a nossa alma aí. Se eu vou enviar para a minha alma, para a minha mente, essa mentalidade da carne, dos pensamentos carnais, eu vou ter a morte. Não há outro caminho. Todavia, se eu alimento o meu espírito pelo Espírito, eu me inclino para o Espírito Santo, eu me inclino para as coisas espirituais, o que vai ocorrer? Vida. Vida. Aqui está uma verdade incontestável. Se sua mente não está em comunhão com Deus, ela estará em comunhão com o mundo. Se a sua mente não estiver controlada pelo Espírito, ela estará controlada pela carne. E a mente alimentada pelo mundo traz morte. A mente alimentada pelo Espírito traz vida. Colossenses 3:2. E vamos entrar aqui na palavra, porque já dissemos que é a palavra que nos restaura, que é a palavra que nos liberta. Então vamos mergulhar agora até o fim da nossa aula, um mergulho na palavra. Leiamos este versículo, Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia! Diga, vou manter os meus pensamentos nas coisas do alto. O que fazer agora? Primeiro, registre seus pensamentos. Você vai tomar um tempo, não é agora, e comece à luz da aula de hoje, e volte. Você pode voltar lá no vídeo, tira uma foto daqueles padrões de pensamento negativos. Se quiser fazer uma pesquisa, tem algumas coisas que gostaríamos de abordar, o tempo não dá, mas para desafiar, talvez na próxima aula, fazermos algumas perguntas a nós mesmos, para ver o que é real e imaginário. Registre. Meu filho, você tem que trabalhar. Nada é automático, as coisas não vêm. Você passou quanto tempo? Agora você está se expondo aqui a verdades que o desafiam a buscar se libertar. E Deus quer que você seja liberto e está colocando nas suas mãos ferramentas para ser liberto. Registre, porque você se conhece. O que pensamentos negativos estão aqui? Faça um registro. Faça um registro. 1, 2, 3, 4. Segundo, registre um versículo que contradiga a sua percepção errônea. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Lá vou eu ensinando aqui, ou fazendo a sugestão. Pegar lá o Google, né? Se você pegar simplesmente o Google, põe a palavra. É medo? Põe a palavra medo. Ou põe assim, versículos de como vencer o medo. E copia os versículos. Claro que existem várias versões. Eu vou trazer aqui alguns, vocês vão ver, e aí você pode até pegar do que eu já vou colocar dentro do vídeo. Registre o versículo. Terceiro, ore pedindo perdão por permitir os pensamentos distorcidos e acreditar em mentira. É preciso arrepender-me. Senhor, perdoa-me. Eu permiti esses pensamentos, dei guarida. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você vai pedir perdão. Perdão, Senhor, por acreditar nessas mentiras. Depois, peça a Deus que liberte sua alma da opressão causada por essas mentiras. Essas mentiras
trouxeram opressão. Então, Deus liberta-me. Ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Deus atende o clamor. Então, peça a Deus, liberta-me, Senhor. E peça a Deus que cure as emoções tóxicas e os pensamentos distorcidos que você desenvolveu. Senhor, cura-me. Ficaram emoções tóxicas que estão me envenenando. Eu preciso da tua cura. Toca a tua mão. E memoriza os versículos que colocou ao lado de cada rótulo ou pensamento distorcido. É importante memorizar as Escrituras. Você memorizou tanta coisa que não presta aí. Você guardou na mente, retém. Chegou a hora de meter um outro programa, de desprogramar e colocar o programa da palavra de Deus. Será um remédio para impedir que novos pensamentos distorcidos ou os mesmos voltem e continuem se enraizando aí na sua mente. Uma mente livre, leia o que está na tela. Para cada reduto negativo, há uma maneira poderosa de cercá-lo com a verdade oposta de Deus. Cada reduto do inimigo, cada tipo de pensamento tóxico, há uma forma com a verdade de Deus, expressa na sua palavra. Citamos aqui alguns versículos, que podem ser de grande ajuda para serem memorizados. Vamos lê-los. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Segundo aos Coríntios 2:14. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja só. Você pega o versículo, aquilo que eu falei, como é que você vai usar? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai dizer, eu não vou vencer, eu posso. Eu posso vencer essa situação, eu posso. A Bíblia diz que nele, ele me fortalece. Graças a Deus que sempre me conduz em triunfo. Tu me conduzirás em vitória. Isto não vai me derrotar, Deus já me prometeu. Eu não vou ficar desamparado, eu não vou morrer de fome, meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então você vai tomando e você vai cercando esses pensamentos tóxicos de dúvida, de incerteza. Mas alguns versículos, Provérbios 3, 5 e 6, confia em Yahvé de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece Yahvé em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Próximo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. E, evidentemente, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, rocha minha, redentor meu. E não podemos deixar de trazer de volta Filipenses 4:8, que não vamos ler agora, apenas seja isto que ocupe o vosso pensamento. Agora, leia o que está na tela. Preocupação com a saúde mental é um dos principais reflexos do coronavírus. Nesses minutos finais, queremos abordar exatamente a situação atual. Porque aqueles pensamentos tóxicos dos quais falamos, crenças negativas, pensamentos torcidos, têm provocado o mundo. O que você está vendo aqui é a manchete de um artigo. Trouxemos aqui duas fontes de publicações na mídia. De acordo com Leila Herédia, porta-voz nacional do Centro de Valorização da Vida, CVC, as pessoas estão falando mais de temas ligados à pandemia como a angústia, a solidão, o medo da morte, a preocupação com pessoas que queriam estar perto, mas não se pode estar em contato, o fato de estar privado de determinadas atividades, a própria tensão que vive no dia a dia a incerteza com o futuro. Outra publicação da ONU,
ONU alerta para crise global de saúde mental devido à pandemia. E diz textualmente, Organização Mundial de Saúde: uma crise de saúde mental se avizinha agora que milhões de pessoas de todo o mundo estão cercadas pela morte e pela doença, e forçadas ao isolamento, à pobreza e à apreensão resultantes da pandemia de coronavírus, disseram especialistas de saúde da Organização das Nações Unidas nesta quinta-feira da semana passada. O isolamento, o medo, a incerteza, o caos econômico, todos eles causam ou podem causar sofrimento psicológico, disse Deborah Kestel, diretora do Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde. Fiz uma lista das palavras e uma seleção de textos bíblicos para cercar cada uma dessas palavras. Angústia foi a primeira. Angústia foi a primeira palavra. A angústia é sinal de quê? Saúde mental. Eles estão usando o termo saúde mental. Mas o que é que o problema da doença mental está causando? Emoções tóxicas. Porque pensamentos tóxicos causam emoções tóxicas. Então, como vencer a angústia? Eu tenho que mudar a programação da minha mente. E aí onde eu entro com a palavra de Deus e vamos lá. Hoje acho que eu só consigo ficar aqui nesta angústia. Mas todas aquelas palavrinhas que vocês viram grifadas, eu trabalhei nelas, selecionando textos bíblicos para você ver que Deus está interessado e os problemas do homem de hoje são os problemas do homem de ontem e os mesmos de amanhã, porque o homem é sempre mesmo, mas Deus, o Criador, sabe do que precisamos. Então, você vai ler os textos, simplesmente ler, porque eles falam por si mesmos, começando com Salmo 46, 1 e 2. Vamos lá, um exercício de palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares. Salmo 121, eu clamo por Yahvé na minha angústia, e Ele me responde. Salmo 86, 7, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Segundo aos Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia. Salmo 107, 28. Na sua angústia clamaram a Yahvé, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. E diz outra versão, livrou-os daquilo que lhes era mortal. E agora vamos para o Salmo 116, 5 a 7. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome de Yahvé, livra-me, Yahvé. Yahvé é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, Yahvé protege os simples, quando eu estava sem forças, Ele me salvou, retorna ao teu descanso, ó minha alma, porque Yahvé te fez bem. Naum 1:7, Yahvé é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Salmo 118, 5 a 6. Na minha angústia clamei a Yahvé, Yahvé me respondeu, dando-me ampla liberdade. Yahvé está comigo, não temerei.
o que me podem fazer os homens, o que me podem fazer as circunstâncias, o que me pode fazer a pandemia, o que me pode fazer o desemprego, o que me pode fazer a crise política. Na minha angústia eu clamo a Yahvé, Ele me responde, Ele dá-me ampla liberdade, e Yahvé está comigo, não temerei. Angústia e medo. Irmãs gêmeas, não temerei. Eu tenho agora solidão, mas como meu tempo não dá para falar sobre a solidão e as outras coisas, nós prosseguiremos, porque eu não posso terminar sem levar você a uma oração. Então, onde você estiver, você vai ficar de pé, amém? Você vai ficar de pé agora, e vou conduzir você em uma oração, porque a sua mente será inteiramente liberta no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Nós vamos colocar na tela uma confissão, e você vai ler essa confissão comigo, com toda a fé. Você vai colocar a mão na mente, e em voz alta, você vai fazer essa confissão, e vai se apropriar. A minha mente, sede da minha alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Renová-la-ei com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, expulso da minha mente todo pensamento, imagem, raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamentos que não se ajusta à palavra de Deus. Tomo cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Coloco na minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Disponho-me a renovar minha mente, a usá-la, a pensar, raciocinar, refletir, estudar a palavra de Deus, até que ela reflita a mente de Jesus, residente em mim, na pessoa do Espírito Santo. Pai, firmo a minha mente em Ti, e Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Em nome de Jesus, rejeito toda cadeia construída na minha mente. Pai, vem agora, pelo poder do Teu Espírito, quebrar toda a prisão da minha mente, todo engano, toda a fortaleza construída desde a infância. Expulso toda a passividade da mente e toda a influência maligna na autoridade de Cristo Jesus. Desalojo todo pensamento que lhe é contrário. Resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha mente com pensamentos de dúvida, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio, amargura e coisas semelhantes, em nome de Jesus. Todas as cadeias da mente jogo agora por terra no nome do Senhor Jesus. E agora venha a Tua luz e Tua paz sobre a minha mente. Vem Tu agora, pelo Teu poder, cingir minha mente com o Teu Espírito. Reforça a guarda dos Teus anjos em volta de mim, num mundo tão conturbado. Pai, fortalece minha mente, minha vontade e meu espírito. Recebo agora a Tua paz para minha mente, minhas emoções e meu corpo. Concede-me a vitória para que a minha mente se levante renovada e eu seja um canal transparente através do qual as revelações do Teu Espírito fluam. Liberta-me das tradições humanas e dá-me a graça de viver na Tua presença com uma mente livre e inteiramente consagrada a Ti. Disponho-me a trabalhar para que ela seja um depósito da Tua palavra e reflita cada vez mais a mente do Senhor Jesus. Dou-te graças,
porque farás infinitamente mais do que penso ou te peço, no maravilhoso nome de Jesus. E se você crê, diga amém, amém e amém. Diga: tomo posse, em nome de Jesus. E que o Deus de paz vos santifique em tudo, e a vossa alma, o vosso corpo, o vosso espírito e todo o vosso ser sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde o seu coração, inundando todo o seu ser com a mais perfeita paz, serenidade, bem-estar, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana de vitória, sem angústias, sem pensamentos tóxicos.